Meus cumprimentos a todos, os encarnados aqui presentes, os encarnados que nos verão posteriormente pela internet, aos desencarnados, que a paz de Jesus e as vibrações positivas do Natal a todos nos envolvam. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus antes de começarmos a nossa reflexão e fazer a nossa prece inicial. Solicitando ao Pai, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, agradecendo a Jesus e aos nossos amigos espirituais por essa oportunidade que estamos tendo de aqui estar estudando o Evangelho e pedirmos a sua ajuda nesse momento, sob a forma de intuição, para que possamos dar à reflexão da noite um bom desenvolvimento e uma boa compreensão. Dessa forma, pedimos permissão a essa espiritualidade para darmos por iniciado os trabalhos de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, como nós estamos próximos do Natal, eu resolvi fazer uma consideração sobre uma das mais lindas canções que eu conheço, que é a música de Natal chamada Noite Feliz. É uma melodia muito bonita, embora a letra original seja completamente diferente da letra da nossa canção traduzida para o português. Deixa muito a desejar a letra da nossa tradução. Mas a melodia e o original em alemão é de uma profundidade majestosa, digna da homenagem que fizeram a quem foi o merecedor dessa música, que era o aniversariante Jesus. Então, qual é a origem dessa música? Existia uma publicação antiga, não sei se hoje ainda existe, chamada Seleções do Reader Digest, uma revistinha, e essa revista do ano de 1948, ela publicou a origem e a história dessa melodia, dessa música. Essa história, a história real, ela foi publicada por essa revista e tudo começou numa aldeia, lá na Áustria, na região do Vale do Tirol, entre Innsbruck e Salzburgo, num local uma aldeia chamada Oberndorf. E lá existia um dedicado sacerdote que ele, quando criança, ele tinha uma aptidão muito grande para o canto. Ele era considerado até portador de uma voz angelical, E ele foi convidado para ir para o seminário, por uma razão, porque ele era filho ilegítimo de um soldado com uma costureira. Então, por essa razão dele ser um filho ilegítimo, ele era objeto de muito preconceito, muita restrição, e esse jovem, chamado Joseph Mohr, ele, passando por essa situação, quanto mais ele cantava, mais doçura na voz dele enternecia quem ouvia, Então esse velho sacerdote o convidou para ir para o seminário, para que ele lá pudesse desenvolver a sua vocação para a música
e pudesse, através disso, dessa música, também desenvolver sua fé religiosa. Tá? E no ano de 1818, ele chegou a Oberndorf e foi ali que ele construiu um sentimento de empatia, um sentimento de fraternidade com o pessoal daquela aldeia. Era Natal e o órgão da igreja estava quebrado. O órgão que todo ano eles usavam. Então ele pensou, nós ficaremos sem música? Não vamos ter a música para engrandecer o nosso Natal? E o Yosef, estava preocupado. Então ele sentou-se e orou, pedindo ajuda aos céus. E nessa oração ele passou a mão em um lápis e escreveu 4 quadras de uma poesia. E depois que ele terminou, que ele olhou, ele falou, poxa, o que eu faço com isso? Com esse poema? Na realidade era uma letra de uma música. O que eu faço com isso? Aí ele se lembrou que ali próximo da aldeia existia um cantor e compositor chamado Franz Gruber, tá? Que conhecia muita música, tanto teoria como prática. E esse homem, ele teve uma vida muito abastada na meninice dele, e ele desejava ser cantor, mas o pai dele era contra, porque achava que a vida do cantor não ia dar um sustento condizente com a situação social que ele vivia. Então batalhava contra aquilo. Mas o sacerdote local começou a colocar o menino a cantar junto do coral e a desenvolver o canto. E um dia ele convidou o pai do menino e falou, fulano, vamos lá na igreja que eu vou tocar umas músicas lá, eu gostaria que você ouvisse. Aí ele fala, vou sim, vou lá. Foi para lá ouvir a música. E de repente começa a cantar uma música, uma voz maravilhosa. E ele ficou encantado com aquela voz. Que voz, mas isso é uma melodia, isso parece um pássaro da natureza cantando com essa entonação. Então, aí ele vai conversar com o sacerdote e descobre que aquela voz era do filho dele, né? Aí ele então entusiasmou o filho a seguir aquela carreira e ele se transformou nesse compositor a quem o Yosef Mor foi procurar para resolver o problema daquela escrita das 4 quadras que ele fez. Mas o que aconteceu em seguida foi que quando o Yosef Mor chegou e mostrou a letra para o compositor, ele pegou aquela letra e leu, e o corpo dele começou a tremer. Ele entrou numa espécie de um transe, pegou uma caneta e na hora fez uma partitura musical para aquela letra que é a melodia do Noite Feliz, aqui para nós. E lá tem o nome de Stille Nacht, Heilige Nacht, em alemão, que significa noite silenciosa, noite sagrada. Era o nome da música. Noite silenciosa, noite sagrada. Para nós foi convertido para a Noite Feliz. Muito bem. Então ele redigiu aquilo, passou a mão no violão e em alguns minutos ele estava com a melodia ensaiada ali com Yosef. E a música foi cantada pelos dois, com o pessoal
os habitantes chorando de emoção, porque não tinha o órgão, mas eles improvisaram com o violão. E essa música foi cantada ainda em 1818 e 1820. Depois caiu no esquecimento. Em 1825, depois o órgão foi consertado, naturalmente, né? E em 1825, o órgão deu o mesmo defeito. Então veio um especialista, né, para consertar o órgão. E quando ele abriu o órgão para consertar, ele viu que dentro do órgão tinha uma partitura. Ele pegou aquela partitura, terminou de consertar o órgão, afinou e começou a tocar aquela partitura e a cantar a letra para os presentes que estavam ali na igreja. Dessa música, Noite Silenciosa, Noite Sagrada, nasceu Jesus. Então essa foi a música feita para homenagear o nascimento de Jesus e teve origem dessa forma nesse lugar. A música permaneceu um ano a cada ano de Natal e, através do compositor Wagner, ela foi levada para os Estados Unidos e se difundiu aí para o resto do mundo e é a música mais bela que eu considero que existe do Natal, a melodia dela, né? Em 1931, um vendedor de luvas chegou ao ponto de ir para Salzburgo com a mulher e a filha para vender as luvas, que ele vivia daquilo, montou a mesinha dele com a barraquinha ali na praça e ele, a mulher e a filha começaram a cantar a Noite Silenciosa, a Noite Sagrada, ali. E foi aproximando gente, em poucos minutos eles venderam todas as luvas que tinham levado. Eu trouxe isso aqui porque eu quero mostrar uma outra coisa para nós. O poder de Jesus. A força de Jesus. Que homem era esse? Como ele conseguia fazer essas transformações? Que poder ele tinha para conseguir fazer isso? Então essa noite silenciosa, noite sagrada, significava nasceu Jesus. E a música permaneceu então o Natal a cada ano e foi divulgada na Europa, todos os Estados Unidos, e se difundiu pelo mundo. Muito bem. Em 1850, o rei do Império Austro-Húngaro, ele quis saber quem eram os compositores daquela música, porque a partitura não tinha assinatura de ninguém. O Joseph Mohr já havia morrido. E o Gruber explicou para o rei que eles tinham sido os compositores. Então o rei mandou que se colocasse na partitura o nome dos dois compositores, do Joseph Mohr e do Franz Gruber, né? E nessa balada, né, nesse andar da carruagem, em 1814, na noite de Natal, estava em plena Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que devastou uma quantidade de milhões e milhões de vidas, né? E nessa noite de Natal, os combatentes daquele campo que eles estavam lutando propuseram um armistício. Vamos suspender a luta por hoje e amanhã, que é o dia do Natal. Abrindo um parênteses aí, vejam como é o ser humano. Se é capaz de suspender isso por um dia, por um motivo desse, porque ele suspende tudo, todos os dias, tá? Às vezes, como é o ser humano. E nessa suspensão, um soldado alemão entrou para dentro um pouco do campo de batalha e começou a murmurar essa música. Daqui a pouco ele começou a cantar a letra, foi aumentando a voz, e no fronte, oposto a ele, onde estavam os franceses também começaram a cantar. Os alemães fazendo o canto
os franceses o contracanto, e aí os ingleses que estavam no outro lado também começaram a cantar. E aquela noite, se olhasse para o céu, a neve que estava caindo, parecia até que seriam estrelas que estavam caindo lá no local. E isso em 1914. 30 anos depois, 1944, Segunda Guerra Mundial. Noite de Natal, um coronel da SS alemã adentra que ele tinha uma missão de exterminar todos os judeus que ele encontrasse pela frente, todos, sem exceção, homem, mulher, velho, criança, tinha que ser exterminado. Era a seleção da raça proposta. Esse coronel da SS entrou num orfanato, onde tinham dezenas de crianças lá dentro desse orfanato. Ele mandou juntar as crianças todas no salão, as crianças já foram para lá tremendo, achando que já iam ser todas mortas, né? E ele virou para as crianças e falou assim: alguém aí sabe cantar Noite Silenciosa, Noite Sagrada? Aí duas menininhas levantaram a mão. Aí ele falou: então vem aqui à frente, pode cantar. Elas foram para cantar a música. E, de repente que elas estão cantando a música, elas pararam de cantar, porque falaram: nós estamos cantando em alemão. E na Tchecoslováquia, quem fala alemão é só judeu. Nós nos entregamos. Então agora nós estamos perdidos. Aí o coronel percebeu aquilo, dirigiu-se a elas, ajoelhou, abraçou-as e falou assim: não tenham medo, eu também sou pai. Meus filhos estão em Berlim e eu estou aqui e vamos continuar, continue a cantar. Elas continuaram a cantar, as outras crianças entraram na cantoria também, e eu volto aqui a falar: olha a força desse homem Jesus. Que não, a gente não, né? Nós sabemos isso, mas muita gente pode pensar que não tem nada a ver, mas ali está o dedo da espiritualidade. E essa música então se tornou universal, nasceu Jesus. Jesus, como diz Divaldo Franco, esse homem incomparável, não tem comparação. E ele precisou só de 3 anos aqui na Terra para viver e fazer tudo o que ele fez. Esse homem incomparável, Jesus, levou Ernest Renan, francês, professor, convidado a fazer a aula inaugural no Collège de France, a iniciar. Ele era um ateu convicto, que era contra as ideias religiosas, as ideias da igreja. Ele inicia seu discurso na inauguração, presente todo o clero, dizendo que Jesus era um homem incomparável. E termina o discurso dele dizendo que Jesus havia sido tão grande, mas tão grande, que ele não coube na história da humanidade. A humanidade precisou ser dividida em 2 partes, antes dele e depois dele. A igreja, por isso, através de Napoleão III, que era o Todo-Poderoso, demitiram o professor da escola, porque ele fez a pregação de um Jesus não teológico, como a igreja queria, mas um Jesus que era histórico. Ele era uma entidade histórica, e não aquele Jesus teológico preso a detalhes de religião. Então o Renan posteriormente reconheceu isso num livro que ele escreveu, que o Jesus teológico não tinha nada a ver com o Jesus histórico, com as pesquisas que ele fez no hebraico e no grego da vida daquele homem incomparável.
Por que Jesus era incomparável? A doutora Anna Wolff, notável psicanalista alemã, que sucedeu a Anna Freud, filha de Freud, ela disse que ele não era só um homem incomparável, que Jesus foi o maior psicoterapeuta que já houve na história da humanidade, de todas as épocas, mas que Jesus era um homem paradoxal, ele era um paradoxo, porque, sob o ponto de vista histórico, não é? Se a gente analisar, nós vamos ter uma surpresa. Se você analisar as biografias que eram escritas, Napoleão tinha 250 mil textos escritos sobre ele. Jesus tinha 500 mil. Então era um paradoxo isso. Um cara conhecido como Napoleão tem menos que Jesus, que viveu só 3 anos. E é paradoxal ainda porque não há registros históricos de que Jesus, registros históricos autênticos, de que Jesus tenha existido. Né? Mas nós sabemos e temos os registros históricos mais importantes, que são as comunicações espirituais. Principalmente aquela da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual era o personagem mais perfeito que havia passado pela Terra, que podia seguir para nós de guia e modelo. E a espiritualidade responde: Jesus. Então ali dá um atestado da existência dele, né? Embora não tenham documentos autênticos da época. E quem foram esses representantes de Jesus aqui na Terra que deixaram registrado textos que, embora não sejam reconhecidos, né, por muitos, mas deixaram escrito a sua vida. Então, Jesus, ele foi narrado principalmente pelo professor Flávio José, um judeu, mas posteriormente por 4 evangelistas. E ele é também um outro paradoxo, porque é comemorado o aniversário dele dia 25 de dezembro, mas ele não nasceu em 25 de dezembro. Já está científica e historicamente provado que o nascimento dele foi entre 6 e 8 de abril. De abril, nascimento dele. Mas como Roma precisava segurar umas festas profanas que estavam existindo lá, e tinha que proibir algumas coisas, mas não tinha como, eles falaram: vamos trazer a festa dos cristãos para cá, porque os cristãos têm outros costumes e pode ser que eles nos ajudem a controlar isso. E transferiram a data do nascimento de Jesus de 6 a 8 de abril para 25 de dezembro. E é importante isso? Não. Não importa se foi 8 de abril ou 25 de dezembro. Importa para nós o que ele é, o que ele trouxe, o que ele nos deixou. A ideia do Deus Pai, a ideia do amor ao próximo, a ideia do perdão. Isso é o que é importante nós reconhecermos de Jesus, nosso mestre. Né? Então, nessa situação, nós temos 4 narradores. Um foi Mateus. Mateus viveu junto de Jesus o tempo todo. Jesus, quando foi começar a pregar, já chamou Mateus e ele começou a acompanhá-lo. O segundo foi Marcos. E o terceiro foi Lucas. Lucas era um médico da marinha da época. E o Marcos e o Lucas também não conheceram Jesus, porque quando Jesus morreu, eles estavam com 8 anos de idade, nessa faixa. Mas todo o evangelho de Marcos e de Lucas foi construído em cima das entrevistas e das conversas que eles tiveram com Paulo, com Maria de Magdala e com a mãe de Jesus, Maria. Então, nessas
conversas com eles, o Marcos e o Lucas conseguiram escrever os evangelhos. Sendo que, se ninguém nunca leu o Evangelho de Lucas, é o mais bonito de todos os três, em beleza de escritura, entende? Em beleza de profundidade, de ternura, é o Evangelho de Lucas. Quem nunca leu, procura ler o Evangelho de Lucas e vai observar isso. Então Jesus era um homem incomparável, não tinha comparação com ninguém. E quando nós agora, na época de Natal, trouxemos essa mensagem para nos lembrarmos dele, porque se nós formos colocar os pingos nos is, nós vamos verificar que nós não vamos ver nenhuma loja na cidade com o retrato de Jesus, mas todas as lojas vão ter a fotografia do Papai Noel. Um velhinho muito simpático, de barbas brancas, sorriso acolhedor, mas que é um feroz comerciante e transformou essa festa num comércio de coisas, de bebidas e comilanças. Então Jesus deixou para nós aquilo que era o mais importante que nós queríamos para essa noite do Natal. É os 2 mandamentos que ele disse para nos servirem de guia em nossa vida. Não façais aos outros aquilo que não desejais que os outros vos façam. E amai ao próximo como a vós mesmos. Amai ao próximo como a vós mesmos. Se nós não conseguirmos amar a nós mesmos, nós não vamos conseguir amar o próximo. Dentro desse princípio, esse homem incomparável citado por Renan, na inauguração do Collège de France, esse homem que nós espíritas, se não houvesse nenhuma prova cabal da existência dele, nós recebemos essa que eu citei da pergunta aqui em 625, ele nos diz que celebrar o Natal é permitir que Jesus venha a si, não estabelecer, que ele já está dentro de nós, a aflorar dentro de nós com o seu Evangelho. Stille Heilige Nacht, noite silenciosa, noite sagrada. Essa a música Noite Feliz. Muito obrigado à atenção de todos, um grande abraço, um Feliz Natal a todos e que o ano de 2022 seja um ano menos preocupante para todos nós. Possamos desenvolver os nossos trabalhos com mais tranquilidade e com certeza faremos isso. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre amado, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o seu Evangelho de 2020 anos. Há 2020 anos essa semente foi plantada e floresceu. E como floresceu. E hoje nós damos graças ao bom Pai, graças a vós, Jesus, por ter trazido o Consolador prometido para nós, que é o Espiritismo. E o nosso dever hoje, como tarefa aqui na Terra, é divulgar o vosso Evangelho, divulgar o Espiritismo de Allan Kardec. Pedimos dessa forma permissão para darmos a nossa reflexão da noite por encerrada. Graças a Deus, graças a Jesus.